Olá, bom dia, gente bonita. Tudo bom com vocês? Hoje é domingão, tô aqui na minha pedalada matinal. Tô aqui na região da Colônia, só que eu entrei novamente em uma estrada que vai para algumas propriedades. Esse barulho da natureza, ele é tremendo, é fantástico, né? Glória a Deus por isso. Meus amigos, hoje vamos refletir um pouco sobre Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Onde Jesus ele conta a parábola do rico insensato, né? Não é do rico e do Lázaro, é do rico insensato. Jesus contou essa parábola pelo seguinte: um rapaz, um jovem, chegou até Jesus, né? Ele reconheceu em Jesus uma autoridade, né? Viu que Jesus era mestre, viu que tinha muita sabedoria, né? E viu que muitas pessoas obedeciam e seguiam Jesus. E eu não sei se ele era um seguidor de Jesus, né? Se ele já estava começando a acompanhar Jesus, se o irmão dele acompanhava Jesus. Eu só sei que eles receberam herança, né? E parece que o irmão dele não queria dividir essa herança com ele. E ele foi falar para Jesus, falou: mestre, ordena meu irmão para que ele reparta a herança comigo, né? Temos direitos iguais sobre isso. E Jesus, ao invés de falar com ele, falou: tá bom, eu vou conversar com seu irmão depois sobre isso. Ele disse: olha, rapaz, cuidado, viu, com essa preocupação toda com os bens materiais. E aí Jesus conta para ele a parábola, né, conta para essa história para ilustrar para ele a situação do ser humano, de um homem, né, que a terra daquele homem produziu muito naquela safra, e aí ele chegou à conclusão de que o tanto que a terra dele, que a lavoura dele, né, a safra produziu, o celeiro dele era pequeno demais. Aí ele falou: vou ter que construir um celeiro bem maior. E aí ele investiu tempo na construção desse celeiro. Depois ele terminou de construir o celeiro, colocou, armazenou tudo certinho e tal, e aí ele ficou satisfeito com a obra que ele realizou. Só que naquela noite ele iria morrer. Depois de tudo feito, tudo concluído, ele iria morrer, ou seja, ele investiu tempo demais nas coisas terrenas e ele não se preocupou com sua alma. E Jesus falou com ele que, no final dessa parábola, falou que lá do céu Deus falou assim: louco, né? Essa noite se encerra sua vida na terra. E as coisas que você produziu, tudo que você construiu, para quem vai ficar? Veja, Jesus ele não censurou, não disse que é errado nós termos dinheiro, termos condições, sermos responsáveis, né? Nós temos que ser responsáveis, estamos aqui na Terra, temos que sobreviver, e há propósito na nossa existência, nas atividades que nós fazemos. Um grande empresário, por exemplo, ele emprega muitas pessoas, ele faz a economia girar, né, no país e tal. Então Jesus não falou que isso é errado, o que Jesus falou é: você está investindo tempo demais nas coisas terrenas, mas na sua alma, que é eterna e um dia vai dar conta a Deus, você não está nem um pouco preocupado com isso. Você está dedicando demais sua vida às coisas materiais, coisas terrenas, que isso aqui tudo é passageiro, né? Mesmo que você não perca tudo isso através de prejuízos, do roubo, enfim, dessas coisas, mas um dia você vai morrer e isso vai ficar tudo para trás, né? E para com Deus, né? E a sua vida com Deus, como é que ficou? Né? Não estou falando somente de você, mas eu sou uma pessoa honesta, nunca matei, nunca roubei. Jesus não está falando sobre isso. Quando Jesus conta essa história para esse rapaz, eu fiquei pensando, falei: mas por que Jesus não... Antes eu pensava, por que Jesus não falou com ele: olha, rapaz, tudo bem, eu vou conversar com seu irmão. Eu também pensei sobre isso. Mas depois eu entendi que Jesus estava querendo dizer pelo seguinte: veja, o tanto de coisa que eu anunciei para vocês, eu tenho anunciado, eu tenho falado do reino de Deus, eu tenho falado que haverá uma grande perseguição no mundo, uma grande tribulação no mundo, né? E que tudo isso aqui vai acabar. E eu estou trazendo um governo de justiça, um governo de fidelidade, um governo de amor, um governo de união, um governo onde não haverá tragédias, não haverá assassinato, não haverá nada disso. Estou trazendo um governo tão bom como esse, que é eterno, e você me procura para isso. Você me procura para cuidar de coisas naturais, né?
E isso me fez lembrar até alguns ministérios, algumas igrejas, né, que a proposta delas é receber a bênção. Vem, receba a sua bênção, né? Vem, receba seu milagre, sua cura. Tudo bem, essas coisas fazem parte do reino de Deus, mas, tipo, uma pessoa, Lázaro foi ressuscitado, mas morreu, né? Quantas outras pessoas foram curadas e morreram? Jesus curou 10 leprosos, em uma das histórias fala que ele curou 10 leprosos de uma vez só, né? Deve ter curado muito mais, mas um só voltou, glorificando a Deus. Os outros 9 só se preocupou com a saúde deles e foram embora levar a vida deles, tocar a vida deles, fazer as atividades que eles faziam antes de ficar doente. E a eternidade, onde fica nessa história toda? Não está preocupado com a eternidade? Acha que de fato as coisas, né? Não, terminou aqui na Terra, não vai haver mais nada, acabou, acabou, tenho que ser feliz aqui o máximo que eu puder. É essa a condição do homem? Claro que não. O homem um dia ele vai ter que prestar conta a Deus. Crendo ou não crendo, um dia um vai prestar conta a Deus, né? Irmãos, a única possibilidade de nós sermos absorvidos é através do sangue de Jesus. Ah, mas eu acredito. Acredita, mas você segue Jesus? Não estou falando de alguém que... Eu, por exemplo, eu sigo Jesus, mas eu cometo bastante erros. Mas só Deus sabe como eu fico quando eu erro. Chego em casa, fico triste, né? Às vezes eu fico emocionado, né? Assim, emocionado de forma assim, envergonhado comigo. Falo, poxa, há tanto tempo caminhando, ainda como é que pode? Eu tropeço nesses pontos, né? Não é possível, né? A luta contra a carne é terrível, é algo muito difícil mesmo, sabe? Pelo menos contra mim está sendo horrível, né? É difícil demais abrir mão dos meus direitos, né? Jesus tem me ensinado que pelo reino dele e também pelo bem da minha alma, eu tenho que abrir mão de coisas que eu julgo ser meu direito, né? Agora eu estou debaixo do governo de Cristo, eu tenho que seguir as orientações dele. E então a mensagem para essa manhã é essa, né? Não é errado você ser responsável, você cuidar das suas finanças, né? Você poder melhorar a sua condição de vida, não é errado isso, mas procure primeiro saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Procure primeiro alinhar sua vida com Jesus, né? Você sabe o que Jesus diz sobre a nossa conduta aqui na Terra, como nós devemos agir, né? Está ligado ao corpo de Cristo, não adianta falar que eu sirvo Jesus, mas não está ligado ao corpo de Cristo. O compromisso de Cristo é com a igreja, com o corpo dele. Então, nós temos que estar junto com Cristo. É uma ordenança do Senhor. Temos que estar junto com a igreja servindo ao Senhor, né? E você vai pedir a Deus sabedoria, escolher um local onde você vai estar servindo Jesus, né? Ajudando os irmãos, sendo ajudado pelos irmãos. Lembrando que a igreja é um lugar que tem gente complicada, ali é um hospital, né? Ao mesmo tempo que a igreja é um QG, né? De batalha, de luta, né? Onde nós lutamos contra o Império das Trevas, também é um hospital, ali tem gente doente, ali também gente precisa ser tratada. Infelizmente também vão ter pessoas ali que não têm compromisso com Jesus, está ali só para azedar mesmo a situação de todo mundo, né? Infelizmente, mas o compromisso de Jesus é com a igreja e temos que obedecer Jesus, viu? Então vamos nos preocupar mais com a nossa vida espiritual, com a nossa alma, do que com as coisas terrenas. Devemos nos preocupar sim, devemos ter uma ocupação com as coisas terrenas aqui, mas não ao ponto de apagar, de ofuscar, de anular a nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus, né, e a nossa obediência a Ele. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe.